sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Consequências políticas dispares depois da acusação no processo Tutti Frutti entre autarcas e deputados do PSD. Vamos começar por aí, indo direto ao assunto, com o social-democrata Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais. Muito bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado. Luís Montenegro defende que os deputados acusados devem medir politicamente a legitimidade que têm para se manterem em funções. Luís Newton já suspendeu o mandato de deputado, não o de autarca, é presidente da Junta da Estrela. Carlos Eduardo Reis, deputado, ainda não suspendeu o mandato, tem estado em silêncio. Mas, ao mesmo tempo, tem Carlos Carreiras a porta escancarada para suspender. O líder parlamentar Hugo Soares foi mais vocal nesse sentido. Deve fazê-lo, e se sim, mais cedo do que tarde? Olha, o que eu julgo saber, todos os deputados do PSD assinaram um compromisso no sentido de que, se porventura viessem a ser constituídos arguidos, que assumiu o compromisso de suspender o mandato. Portanto, só têm que fazer aquilo que assumiram de compromisso na altura que foram indicados para as listas de deputados. Com 60 arguidos acusados, entre vereadores, presidentes da Junta, deputados, muitos do PSD, mas também do PS, este caso põe em xeque, pode minar a confiança na política autárquica e em quem nos representa e ter consequências nas próximas autárquicas, sobretudo para o PSD. Não, claro que se infeta, claramente que infeta, não é? Aliás, em relação à pergunta anterior, o que eu diria é que eles deviam ter pensado antes ainda de assumirem as próprias funções ou assumirem as próprias candidaturas. Mas, enfim, não o fizeram na altura, terão assinado um compromisso, agora têm que cumprir esse compromisso e serem, como se costuma dizer na gíria, serem homenzinhos. Portanto, aqui não me resta nenhuma dúvida sobre essa matéria. Sobre o impacto que isso tem, claro que não está em jogo apenas a personalidade de cada um, que cada um irá geri-la da forma como bem entender, mas acaba por prejudicar todos aqueles que são a esmagadora maioria, e em todos os partidos, que estão numa missão de serviço público e que estão completamente dedicados ao próprio serviço público. Portanto, haver alguém até que fique mais incomodado com tudo isto é todos aqueles que exercem cargos dentro de valores éticos e valores morais e valores de seriedade que ficarão também manchados por esta mesma situação. Razão pela qual, desde que assumi a presidência da Câmara Municipal de Cascais, criei um bloqueio exatamente para que não pudesse infectar dentro da Câmara Municipal de Cascais. Portanto, Que bloqueio? De certas pessoas e certos procedimentos saberem que não eram aceitos na Câmara Municipal de Cascais. Uma das pessoas que foi escutada foi o ex-vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, a defender os principais acusados. Não pende sobre o agora Ministro das Infraestruturas qualquer acusação, mas acha que escutas destas podem prejudicar o governante? Eu desconheço essa conversa, muito menos a escuta, mas não acredito, do que conheço do engenheiro Miguel Pinto Luz, que pudesse compactuar com situações que, pelos vezes, estão aí à evidência, embora não estejam julgadas, mas estão aí à evidência. Portanto, isso só ouvindo a escuta e percebendo o que é que disse, mas certamente, pelo que conheço dele, seria incapaz de ser envolvido, razão pela qual também não foi constituído arguido. Portanto, não vejo aqui nenhuma razão para que possa tocar-lhe ou infectá-lo sobre essas suspeitas que estão criadas. Carlos Carreiras, temos de tocar também no tema das presidenciais, até porque na sua área política Luís Marques Mendes avança oficialmente amanhã com a candidatura. Luís Montenegro diz que tem todas as condições para agregar o apoio do PSD. Tem também o seu apoio? Eu sou presidente do partido, Luís Montenegro
já sabe a minha posição de há muitos meses a esta parte sobre a questão das presidenciais e, portanto, sabe que não sou favorável, não era favorável a que tivesse colocado na moção que levou ao Congresso, até porque era extemporâneo, enfim, a questão das presidenciais é algo que eu considero que é muito estranho que estar a surgir tão cedo. Por outro lado, também há razões de que neste momento começará a pré-campanha para os candidatos a presidentes de Câmara, em que os candidatos a presidentes da República vão se misturar também na própria campanha. Cria um barulho que não é de todo o mais aconselhável e, portanto, sou favorável a que cada eleição a seu tempo, cada candidatura a seu tempo e, portanto, considero essa candidatura do meu companheiro de partido, como todas as outras que se estão a anunciar, também como completamente extemporâneas e, portanto, não tem nenhuma delas, reconhecendo o valor individual, quer do Dr. Luís Marques Mendes, quer do Dr. António Vitorino, quer do Dr. António José Seguro, quer do Almirante Gouveia Melo, como, de facto, cidadãos que representariam muito bem o país e que estariam muito bem na presidência da República, independentemente da opção que vier a tomar sobre qual a figura que deve protagonizar e deve liderar o país enquanto Presidente da República. Mas para já acho que é completamente extemporâneo, não consigo perceber qual é que foi a lógica de tudo isto acelerar, até pela mistura que vai haver entre campanhas. Já está a imaginar quer o candidato apoiado pelo PSD, quer os candidatos apoiados pelo PS, ou o candidato apoiado pelo PS, andar nos comícios para as eleições autárquicas. Quem conhece como é que isso se faz, percebe que todos eles terão uma tentação para andar em campanha também para as autarquias, e é uma confusão que o país não precisa. Mas enquanto há divisões no Partido Socialista, no PSD, enfim, pelo menos não haverá divisões na liderança em relação à escolha. Pergunto-lhe se Marques Mendes seria capaz de unir a direita numa eleição. Aí entramos num conceito completamente diferente, porque o PSD não é um partido de direita, nunca foi um partido de direita, não foi fundado para ser um partido de direita, é um partido de centro, eventualmente com o espectro que vai do centro-direita ao centro-esquerda, e portanto não vejo a questão dessa forma como está a colocar. Agora, o que vejo é que, de facto, são candidaturas presidenciais, são candidaturas individuais, dependem do próprio, ter vontade e sentir que tem capacidades para exercer o cargo, e, portanto, depois é que, a posteriori, virão os apoios que, naturalmente, terá que reunir dentro da sociedade portuguesa, incluindo os partidos, mas não exclusivamente com os partidos. Portanto, qualquer candidatura presidencial, se ficar apenas e só na união do espectro político a que faz parte, não é uma candidatura que possa augurar um grande sucesso. Portanto, ele tem que... Mas se nem o seu próprio partido conseguir agregar no seu todo, então ainda parte com mais desvantagem. Sim, mas também não é preciso ter uma grande experiência para perceber que nestas matérias não se consegue ter uma unanimidade dentro do partido e, portanto, a própria diversidade de opiniões e de análise de cada um dos militantes, neste caso nós estamos a falar em militantes do PSD, nunca foi um fator que... Nós ouvimos ontem, por exemplo, Ângelo Correia revelar que apoia Gouveia Melo. Do que conhece do Almirante Gouveia Melo, mostra ter capacidade para chegar ao mais alto cargo da nação? Eu já o disse e já o referi inclusive ao Observador. Em primeiro lugar, acho que o anúncio da candidatura do Almirante Gouveia Melo é o segredo mais mal guardado que existe, não é? Mas é preciso que o próprio o assuma, e que o assuma no tempo em que ele próprio decidir que o deve assumir. Mas se vier a assumir? Se ele vier a assumir, o que eu considero é que qualquer candidato, e para a fase em que o país está, nós temos um déficit de ambição. E temos um déficit de parece que estamos bem quanto pior estivermos. E, portanto, tem que ser alguém que tenha uma capacidade
de congregação, uma capacidade de motivação, uma capacidade convocatória dos portugueses para dirigir o país num sentido positivo. E com estas bases, considero que o Almirante Gouveia Melo reúne estas condições. E, portanto, mais do que Luís Marques Mendes? Aqui eu não gosto de pôr as coisas no mais e no menos, quer dizer. E há pouco, até para perguntas que já me fez, já coloca a questão da divisão. Portanto, quem divide não é propriamente aquele que consegue congregar a esmagadora maioria da sociedade portuguesa. Portanto, eu não ponho isso no mais e no menos, quer dizer, acho que todos eles, estes que eu mencionei, são cidadãos do melhor que o país tem, e, portanto, já estou a falar de militantes do PSD, como estou a falar também de militantes do PS e de independentes. Portanto, aqui a questão é afirmarem-se e demonstrarem que têm essa capacidade, na minha opinião, que têm essa capacidade de mobilizar o país para um sentido positivo, um sentido em que não nós próprios nos flagelamos de permanentes desgraçadinhos, quando temos todas as condições para ser um país com capacidade de se afirmar neste contexto global, que é um contexto ainda para mais muito complicado. Não sabemos o que é que os próximos 5 anos, a partir de abril, que será abril do próximo ano, que será quando o novo Presidente da República tomará posse, de como é que o mundo está. E, portanto, também tem aqui componentes de análise geoestratégica que são fundamentais, de alguma forma, serem conhecidas e de experiência de quem possa estar a liderar o país. Já teve a oportunidade de privar com o Almirante? Não há nenhum Presidente de Câmara que não tenha tido a oportunidade de privar com o Almirante, nomeadamente numa altura muito difícil que o país atravessou, o país e o mundo, lá está. Hoje em dia tudo isto, numa era de globalização, que nos traz muitas coisas boas, mas também nos traz muitas coisas más, mas numa altura como foi a questão da pandemia, todos nós lidámos de uma forma direta ou indireta, eu direta, porque tive esse privilégio de lidar com o Sr. Almirante Gouveia Melo, por variedíssimas vezes, por via do processo da vacinação. Carlos Carreiras, só para terminarmos, e apesar de já ter dito que candidaturas nesta altura à Presidência da República são extemporâneas, até porque há autárquicas pelo meio, mas temos de facto Marques Mendes a candidatar-se amanhã e o tal segredo mais mal guardado que será a candidatura de Gouveia Melo. Eu pergunto-lhe se Gouveia Melo será capaz de ser agregador do centro-esquerda ao centro-direita até à direita. Aquilo que eu possa conhecer do posicionamento do Almirante Gouveia Melo, coloco exatamente nesse centro, quer do centro-direita ao centro-esquerda. E, portanto, nesse sentido, ser-lhe-á mais fácil também fazer essa agregação de todo esse eleitorado que se revê entre o PSD e o PS. Mas nesse sentido, será mais fácil fazer essa agregação se vier a colocar os pés dentro na corrida a Belém, teria ou poderia ter o seu apoio? Não excluo que possa vir a ter o meu apoio, mas não quero entrar em contradição comigo próprio quando digo que é extemporâneo neste momento haver eleições, portanto, haver candidatos a Presidentes da República, também é extemporâneo haver apoios nesse sentido. Portanto, já não queria... Isto prova que as sondagens têm provado que os portugueses estão zangados com os partidos? Eu não digo que estão zangados. O que eu digo é que o modelo, que já é um modelo que já vem de trás, desde o 25 de abril de 64, passaram 50 anos e o modelo está esgotado. Ou seja, começa a haver uma reação negativa que também não se passa só em Portugal, passa-se noutros países europeus e até países democráticos, porque é desses que estamos a falar a nível global. A política que está a ser oferecida aos cidadãos não é aquela que os cidadãos querem consumir, entre aspas. Portanto, há de facto
um desgaste do atual sistema partidário, e isso verifica-se em Portugal, verifica-se, enfim, noutros países próximos de nós e que integram como nós a União Europeia. O que é perigoso é que dá aso depois a que essas manifestações, não sendo de cidadãos extremistas nem de cidadãos populistas, dá aso a que esses cidadãos se sintam atraídos por uma ou outra medida defendida pelos extremos, e isso é que eu acho que é perigoso para a própria democracia. Carlos Carreiras, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto da Rádio Observador. Obrigado.